De volta, Vida e Saúde, hoje estamos aqui. Hoje é dia de saúde mental, o Dr. César não está conosco, mas temos aqui duas boas convidadas, Gabriele com a gente, Ana Flávia, e temos você, a sua companhia imprescindível para esse programa. Vamos mandar um abraço para ela que está assistindo a gente, a tia? Tia Olinda? Tia Olinda, lá de Franca, está assistindo. Ana Flávia me falou, olha, vamos mandar, porque ela vai estar acompanhando esse programa bem de pertinho. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pela companhia. E a Ana Flávia está arrasando, né? Hã? Que legal. E você que está participando, mandando a sua dúvida, abrindo o seu coração. Daqui a pouquinho vai chegar o seu momento aqui, então obrigada pela confiança e por estarmos juntos aqui. A sua fala, o seu comentário, a sua pergunta, deixa esse programa mais próximo da sua realidade. E muita gente gostaria de falar o que você tem coragem, muita gente gostaria de ver essa sua dúvida respondida, mas não consegue, não pode falar. Então, quando você participa, quando você dá esse passo, a gente traz um programa mais rico para todo o Brasil, tá? Se você quer comentar, se você quer contar a sua história, você pode fazer isso através do WhatsApp aqui, ó, do nosso QR Code, ou então digitando aí 12 98266 0004. Estávamos falando aqui de pontos muito característicos do relacionamento abusivo. A gente falou sobre a individualidade, falamos aqui sobre várias questões, mas não existe só um tipo de abuso. O mais clássico talvez seria o abuso físico, que é um abuso mais visível, não é? Vamos trazer aqui alguns pontos também que identificam outros tipos de abuso que podem ocorrer na nossa vida? O abuso psicológico. Quer falar, Ana Flávia? Sim, posso falar. O abuso psicológico, desde 2021, passou a ser crime, né? A Lei Maria da Penha traz ali a descrição do abuso psicológico, e ele tem como alvo a autoestima dessa mulher, a estabilidade emocional dessa mulher, a sanidade. Então, é muito comum, como a gente mencionou um pouquinho antes, o gaslighting, por exemplo, é um tipo de abuso psicológico, né? Onde faz a pessoa que está sendo vítima duvidar da sua sanidade mental. Gaslighting é um termo que está sendo mais e mais divulgado, mas tem a ver com esse abuso psicológico. Põe em dúvida o que a pessoa está sentindo, o que ela está mencionando, o que ela está vendo acontecer, mas é tão forte esse abuso psicológico que ela fica na dúvida. Peraí, será que é isso mesmo que está acontecendo? E é tão interessante aquilo que você disse anteriormente, né? Assim, quando a gente fala de um abuso físico, um abuso sexual, você tem uma marca ali. O abuso psicológico nem sempre, né? É uma coisa que acontece na subjetividade da pessoa, no pensamento, no estado emocional. E muitas vezes é mais difícil que os outros acreditem porque não estão vendo. Aparentemente, essa pessoa ela pode estar até, inclusive, muito bem, né? Mas é porque é uma questão subjetiva, é uma questão interna. E ele é tão prejudicial quanto qualquer outro tipo de abuso, né? Os então, abusos... vai ter essa fala, pode falar, ninguém vai acreditar em você. Sim. Com certeza. Todo mundo fala que você é louca, então você não vai ter vez. Todos os abusos, eles são denunciáveis. Então, é 180, né, para denunciar. Então, abuso psicológico, inclusive, e tem medida protetiva para a mulher que está passando por isso, por conta da Lei Maria da Penha. Tá. Esse número 180 é importante que o pessoal de casa saiba, né? O 180 diz que o 180 ele foi criado como um canal de suporte, de apoio para essa mulher, onde ela pode fazer as denúncias e onde ela pode receber orientações também. Então, não é, olha que legal, não é só uma violência física, não é uma agressão física que pode ser relatada. Gabriele falou, eu não sabia, que todos os abusos são possíveis de serem relatados, denunciáveis. Uhum. E existem cidades que possuem a delegacia da mulher. Não são todas, mas lá você pode ir diretamente, se não você pode ir na polícia militar, né, normal, mas existem delegacias especializadas que acolhem, fazem essa medida protetiva. Então, a partir do momento que você denuncia o seu agressor, você não precisa mais conviver com ele. Porque se ele é perigoso, então... Não existe um risco. Exatamente, não existe mais esse risco. Vamos trazer outro tipo de abuso aqui, não tão mencionado talvez, o abuso financeiro. Não só contra mulheres também podem cometer esse tipo de abuso contra homens, contra menores,
mas também muito comum no relacionamento com os mais idosos. Sim. Você pegar aquele salário, aquela aposentadoria, aquela renda, aquele bem que é do outro, sem a pessoa saber, sem a pessoa consentir, então é um roubo ou um furto, no caso. Ou você gastar também de maneira inapropriada, eu te dei o dinheiro para você pagar o meu INSS, você gastou com o seu carro, um exemplo. Eu te dei isso daqui para você comprar para o nosso filho tal coisa, e você gastou com... São esses tipos de abuso direcionando o dinheiro mesmo. E quando você fala sobre idosos, só um segundo, rapidinho, isso é muito comum porque os filhos normalmente cuidam da aposentadoria dos pais. E, inclusive, nós recebemos uma queixa esses dias aqui na Novo Tempo de uma pessoa que descobriu que o parente ali, o irmão, enfim, o envolvido pegou a conta da mãe, criou um cartão de crédito, estava usando desse cartão e a mãe não sabia, ela não sabia, ninguém sabia. E teve ligação do banco, olha, está em dívida, não está pagando, e aí, mas a gente nunca fez um cartão, o que está acontecendo? Descobriram que era isso. Um abuso. Um abuso. Um tipo de abuso. E só acrescentando em relação às finanças, né, muitas vezes essa pessoa obriga a outra a fazer um empréstimo, a fazer um financiamento. Surge o nome da outra, né? Lembrando, doutora Gabriela disse aqui, todos os abusos são denunciáveis. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da denúncia, porque existe um medo, existe um receio muito grande, porque é um relacionamento. Muito embora seja um relacionamento que não está saudável, é um relacionamento. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão aqui ainda, mas eu quero trazer sobre um outro tipo de abuso, que é o abuso patrimonial. Aí tem a ver com os bens dessa pessoa, né? Se você, de repente, se alguém quebra o seu celular, isso pode ser configurado um abuso patrimonial, né? Entre os seus bens, uma questão também, vamos pensar numa pessoa que está assistindo a gente e a manicure tem os instrumentos de trabalho dela. Se uma pessoa estraga isso, também é deliberadamente vai lá e faz uma ruindade, é um abuso patrimonial. Rasga documentos, tem pessoas que rasgam documentos da outra, pessoas que descobrem uma traição e saem quebrando o carro. Olha aí, você já perde a razão nesse sentido. Então, aí nós temos dois tipos de abuso, inclusive o patrimonial, porque o carro é um patrimônio, então se atentar a isso também. E o financeiro, né, às vezes eles estão bem pertinho ali, porque no patrimônio tem a questão das finanças e do dinheiro, né? Tem mais um tipo de abuso que a gente vai comentar aqui, que é o abuso moral. E aí, é difamação, é calúnia, são inverdades, é isso? Sim, com certeza. Calúnia, difamação, atacar a moral dessa pessoa, esse é também um crime. Expor a pessoa em questões sexuais, por exemplo, isso entra dentro desse tipo de abuso, né? Você humilhar a pessoa em público, ou você inventar questões que, na verdade, não aconteceram, espalhar pelos vizinhos, e isso é interessante porque as pessoas começam a se afastar, e aí a gente percebe mais uma vez a manipulação. Então eu invento sobre ela, que é minha amiga, e agora ela não tem mais nenhum amigo, porque ela só pode ser minha amiga, só minha amiga, porque eu sou a melhor amiga, e isso também não é só, a gente tem que salientar aqui sempre que não é só dentro de um relacionamento conjugal, né? Com certeza. O último tipo de abuso que a gente quer trazer aqui na sua tela agora é o abuso sexual, que envolve um tipo de ato sexual sem consentimento. Sem o consentimento. E o abuso sexual, ele acontece com crianças, com adolescentes, com adultos. É muito interessante porque, assim, o abuso sexual é quando você força a pessoa, não há um consentimento para aquela relação. Ele, inclusive, pode acontecer dentro de um casamento. O que, às vezes, as pessoas não pensam, né? Mas dentro de um casamento pode acontecer. Durante quase 2 anos eu trabalhei somente atendendo crianças e adolescentes vítimas de violência, e a violência sexual era uma violência que aparecia muito, né? Vale muito lembrar também, porque existe um mito, né, de que só acontece violência sexual se houve um ato sexual, e não necessariamente. Você tocar uma criança de maneira indevida, você tirar fotos dessa criança ou expor essa criança, adolescente, essa pessoa a uma pornografia também
também é considerado abuso sexual. E é claro que a gente comentou aqui, né? Todos os abusos deixam marcas terríveis. Em relação ao abuso sexual, acho que vale a gente salientar, né? Ele é devastador, mas também a gente precisa entender que muitas vezes uma criancinha de 5 anos que foi abusada, ela não tem a consciência disso. A dimensão. A dimensão. Muitas vezes isso vai aparecer na adolescência como uma ansiedade, algo que é muito triste e que acontece muito. A maioria dos abusos são por pessoas conhecidas. Próximas da família. E de confiança, né, dessas vítimas. Olha, muita gente se pergunta por que as pessoas permanecem em um relacionamento abusivo. A gente quer explorar essa questão agora. A gente conversava, inclusive, antes de chegar aqui, antes de dar o REC aqui, sobre como algumas pessoas parecem que são atraídas, inclusive, para um relacionamento abusivo, né? Pessoas mais vulneráveis, mais aparentemente fracas. Uhum. E esse abusador vem como meio que um salva-vidas ali. Uhum. Alguém que vai proteger, alguém que vai dar segurança. Por que as pessoas permanecem depois dele se mostrar um relacionamento abusivo? Uhum. Muitas vezes essa pessoa é dependente emocional do outro, ou ela pode ser dependente financeiramente desse outro, e aquela velha história, né? Ruim com ele, pior sem ele. Inclusive, né, acho que afastar essa pessoa do trabalho é também uma questão estratégica, né? Porque se eu tenho uma liberdade financeira, eu tenho poder para decidir algumas coisas da minha vida. Então, manter essa pessoa sob a sua dependência, né, faz com que isso aconteça. Acho que também vale ressaltar, né? Muitas vezes existiu durante muito tempo um investimento emocional nessa relação. Muitas vezes essa pessoa, ela não tem a disponibilidade de encarar o novo, né? Existe muito medo porque é incerto. Quantas pessoas a gente conhece às vezes, né? Casado há tanto tempo, primeiro namorado, começou a namorar com 14 anos, com 15 anos, a pessoa não tem uma outra referência. E todas essas questões fazem com que ela permaneça, né, nesse relacionamento. Acho que a gente também pode citar, né, Gabriela, essa questão de que muitas vezes existe uma ideia, né, de que a gente precisa preservar perante a nossa família, né? A sociedade. Existe uma vergonha. Igreja. Muito bem lembrado. Existe uma vergonha de dizer, não deu certo, fracassei. Existe uma culpa e acho super importante você ter ressaltado essa questão da igreja. É porque nós somos cristãos e os cristãos têm sim a premissa de que a gente é para casar uma vez na vida só, para ficar com aquela pessoa até o resto da vida. Mas a própria Bíblia tem conselhos nessa área, né, Gabriele? Sim, como a gente estava falando aqui antes também. Deus, ele criou o casamento como uma instituição sagrada. O casamento foi criado no Éden. Então, Deus, ele quer estar dentro desse relacionamento. Ele quer estar no seu casamento. E o relacionamento onde você encontra adultério, onde você encontra agressão, esse não é um relacionamento que, na verdade, é o plano de Deus. Não é o plano de Deus. Não reflete. Vocês. Não reflete, porque Deus é amor e aí está o ponto. Muitas pessoas, elas aprendem, infelizmente, durante a vida, durante a infância e adolescência, principalmente, que é quando você está entendendo como sobreviver no mundo, você começa com conceitos equivocados do que é o amor. E você associa o amor à dor, por exemplo. Ou o amor a, eu tenho esse padrão, meus pais foram assim, é isso que eu sei, eu aprendi. Isso responde, inclusive, porque as pessoas têm esse dedo podre, digamos assim, de escolher errado. Só escolhe errado. Porque ela aprendeu a ser assim, a viver assim. E, claro, a gente não pode esquecer que a pessoa que é manipuladora, ela vai preparar todo o ambiente justamente para a pessoa não sair dali. E quando a gente vai para a delegacia da mulher, a gente percebe em alguns casos que a pessoa, e agora eu estou falando principalmente da esposa, ela só sairá daquele relacionamento quando alguma coisa externa acontecer. Vou dar um exemplo. Eu estou apanhando, eu estou tendo abuso psicológico, estou tendo abuso patrimonial, enfim, posso estar com todos os tipos, mas eu me mantenho ali. A partir do momento que aquele rapaz, o meu esposo, começa a agredir o meu filho ou a minha filha, aí eu desperto e saio daquela relação. Para cada pessoa pode ser uma chave diferente. Exatamente, para cada pessoa é uma chave diferente. Porque o abusador vai afastar essa pessoa
do ciclo de amizade, do círculo familiar, e ela pode muitas vezes se sentir sozinha, porque ela vai, né? Ela mesma se afastou. Aí, a importância do acolhimento, a gente precisa falar sobre isso, gente. Pode falar, Gabriele. E não julgar, né? Porque, ai, olha, parece que é besta, fica se submetendo a isso. Não, gente. Entenda, a pessoa, ela aprendeu a viver dessa forma. Então, o seu papel do lado externo não é julgar, não é criticar, porque isso ela já está fazendo ali. É você orientar, acolher e se colocar à disposição. Fale para essa pessoa, olha, estude sobre relacionamentos saudáveis, estude sobre Deus. E, ok, o que você precisa? Ah, eu quero sair, mas eu sou dependente financeira. Um exemplo, eu não tenho outra opção. Eu já percebi, já vi os sinais, mas não tenho opção. O que eu vou fazer na minha vida? Eu tenho que sustentar a minha casa. Como que você pode ajudar nessa situação? Ah, eu não sei, eu tenho medo. Às vezes a pessoa não sabe que ela pode denunciar e ter a medida protetiva. Então, o seu papel ali não é julgar, é você orientar até o ponto que essa pessoa permite. E acho que é importante a gente ressaltar, né, em relação à dependência financeira, né? Muitas cidades têm programas, né, que ensinam mulheres, por exemplo, a cozinhar, não só mulheres, né, mas a cozinhar, a ter a sua própria renda, né, fazer algum trabalho manual. Então, acho que é importante também, como dica, né, se uma de repente... capacitação, de uma repente, capacitação. Uma reinserção dessa pessoa na sociedade. Exatamente. E a igreja, ela pode muito bem trabalhar nesse aspecto. Como que eu posso, então, apresentar para essas pessoas que não têm uma renda, como que eu posso ensiná-las a se ocuparem de alguma forma, seja costura, seja bordado, ensinar alguma coisa para vender. A igreja tem um papel importante nisso. Sim, sem dúvida. Agora, vocês acham que é possível um relacionamento assim abusivo, ter uma mudança de tom e se tornar um relacionamento saudável? Olha, eu vou dizer depende, isso é muito complicado, depende. É claro que assim, existem algumas pessoas, o nosso comportamento ele não é só consciente, existe uma parte que é inconsciente também. Né? É fruto das nossas crenças, das nossas relações familiares. Né? Então, existem pessoas que não sabem que estão sendo abusivas e aí essas pessoas elas podem aprender, elas podem tentar fazer diferente. Mas a gente precisa tomar cuidado, né? Se por trás disso existe um transtorno de personalidade ou algum outro tipo de transtorno ou doença, fica mais complicado. Eu digo que é só um verdadeiro milagre, Gabriele. Olha, eu não posso dizer, igual ela falou aqui, né, que a pessoa não vai mudar. Mas se você quer acreditar nisso, porque é diferente quando a pessoa, mas ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, ele é tão cavalheiro, né, como a gente estava falando aqui no início. Se você quer acreditar que essa pessoa mudará, tudo bem, não tem problema. Mas fique atenta ou atento a alguns detalhes. O primeiro ponto, essa pessoa precisa querer mudar. Ela precisa expor, ela precisa pedir perdão para você, falar, olha, eu realmente desejo mudar, eu percebo quais são os meus comportamentos, que são comportamentos abusivos, e eu procurarei ajuda. Então, eu estou motivado, eu quero fazer isso e eu vou procurar ajuda. Eu vou procurar ajuda de uma terapia para entender por que eu me comporto dessa forma, porque existem motivos por trás. Você também procure uma terapia para entender como se colocar nessa situação. Então, não é simplesmente, as pessoas mudam, então vou dar tempo ao tempo. Mais uma chance. Mais uma chance. É porque existem consequências, gente. Anos sofrendo um tipo de abuso e, de repente, alguém resolve dar um basta e aí a pessoa resolve acordar para a vida e recuperar, né? Existem consequências e a pessoa que está realmente arrependida, ela vai confiar em Deus, esperar essa transformação de Deus e vai respeitar o outro que está machucado. Isso é muito importante. Existem pessoas que, por exemplo, são abusivas apenas quando ingerem bebida alcoólica. Ok. Então, se eu percebo isso como abusadora, o que eu irei fazer para dar uma perspectiva de que realmente eu mudarei? Vou trabalhar o meu vício. Então, eu vou procurar ajuda para o meu vício. Então, a pessoa ela tem que perceber, não é só a minha boa vontade de querer que o outro mude, de querer dar uma outra chance. E sem contar que dentro de um relacionamento assim, existem ciclos, onde existe um abuso, daqui a pouco existe um momento de pedido de desculpa, arrependimento, ajoelho no chão, nunca mais flores, chocolate, nunca mais vou fazer isso, daqui a pouco o ciclo se repete. Perfeito. Exatamente. Então,
é necessário cautela. E só gostaria de acrescentar uma coisa bem rapidinho, né? Muitas vezes a gente fala, eu vou dar uma nova chance para essa pessoa, uma nova chance, e muitas vezes é a vítima quem precisa dessa chance, de ser feliz novamente, de estar num relacionamento saudável. Muito bem, muito bem. Olha, eu preciso dar um recadinho especial para você aqui, porque tem muita gente já fazendo a sua doação extra como Anjo da Esperança, já contando aí com o bottom que vai chegar, está participando, está convidando os amigos, só que nesse mês você também concorre a prêmios super legais. Você está concorrendo, por exemplo, a um kit exclusivo e a uma viagem também para Novo Tempo aqui com tudo pago. Você quer saber mais detalhes? Eu vou explicar para você. Você vai fazer a sua doação extra do mês, não importa o valor que você escolher doar. Faz essa doação, convida um amigo também que você sabe que acompanha aqui a programação da Novo Tempo, já conhece a Novo Tempo, para ser Anjo da Esperança. Esse seu amigo também precisa fazer uma doação especial e sempre usando o Pix, né? O Pix é fácil aqui, anjos@novotempo.com. Depois, ele precisa entrar em contato com a nossa equipe aqui, a equipe do Anjos, pelo WhatsApp, para dizer que fez a doação. Ele vai mandar o comprovante. Quer saber o número? Você já fez a doação? Tá, então é o seguinte, você vai mandar o seu comprovante para o número 12981766630. Vai dizer, olha, essa é a minha doação e eu fiz por causa do meu amigo fulano de tal, falou para eu fazer. Você precisa identificar ele. Por quê? Porque ele também, a indicação é dele, né? Ele que está concorrendo, tá? E aí, as 10 pessoas com mais amigos cadastrados aqui vão ganhar um kit exclusivo, gente. Os 2 primeiros colocados vão conhecer a Novo Tempo bem de pertinho, tá? Então, o resultado sai no dia 29 de agosto, no programa Anjos da Esperança, você sabe, né? Ele acontece ao vivo aqui. E você pode conhecer todos os detalhes aqui dessa dinâmica através do site novotempo.com/participe. novotempo.com/participe. E eu convido você mais uma vez para ser um soldado da esperança. Convide os seus amigos para também fazerem parte dessa missão. Lembrando que somos anjos, somos Novo Tempo. Bora para o intervalo. Vamos para o intervalo que a gente vai conhecer uma história real. A Márcia vai contar como é que ela superou os relacionamentos abusivos na vida dela. E você também vai ver aqui, daqui a pouquinho, Gabriele Chaves e também doutora Ana Flávia respondendo as participações, as dúvidas enviadas aqui para o Vida e Saúde. Até já!